varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet no YouTube, Varela Show na FM Benfica, na FM Benfica, não é? Seja bem-vindo. Hoje nós daremos continuidade ao nossa tarefa atual. Nossos vídeos são assuntos variados, diversos, e hoje nós daremos continuidade à leitura da Bíblia Sagrada. Nossa tarefa atual é explicando os livros, capítulos e versículos e levando todas as informações possíveis para o nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. Nós chegamos aqui no Novo Testamento, no Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o Mestre da Justiça. Então, nós vamos iniciar hoje a leitura do terceiro livrinho do Mistério do Reino, parte narrativa, a oposição a Jesus, capítulo 11. Primeiro assunto, parte narrativa, a oposição a Jesus, o terceiro livrinho, o Mistério do Reino, né? Capítulo 11 conta com 30 versículos, né? Exatamente, 30 versículos. Então, primeiro tópico, Jesus é o Messias. Segundo tópico, a missão de João Batista. Terceiro tópico, a ação testemunha a vontade de Deus. Quarto tópico, o julgamento da autossuficiência. Quinto tópico, os pobres evangelizam. São 5 tópicos no capítulo 11 do Evangelho segundo São Mateus, primeiro livro na sequência natural aqui da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Então, vamos fazer explicações do capítulo 11, né? Versículo 1 a 6, versículos 1 a 6. Será que Jesus é verdadeiramente o Messias esperado? A resposta não é dada em palavras, porque o messianismo não é simples ideia ou teoria. É uma atividade concreta que realiza o que se espera da era messiânica: a libertação dos pobres e oprimidos. Versículos 7 a 15. Nenhum homem do Antigo Testamento é maior do que João Batista. Entretanto, João pertence ao Antigo Testamento, onde as profecias são anunciadas, e não ao Novo Testamento, onde elas já se realizaram. O versículo 12 é de difícil interpretação. Provavelmente o evangelista quer mostrar que o reino é vítima de violência, porque a velha estrutura injusta resiste para não ser destruída e reage violentamente. Essa violência dos que se opõem à vontade de Deus será experimentada pelo próprio Jesus em sua missão. Versículos 16 a 19. O povo do tempo de Jesus comporta-se de maneira infantil. Acusa João Batista de louco, porque é severo demais. Acusa Jesus de boa vida, porque parece muito condescendente. No entanto, se esquece de examinar as ações de João e de Jesus, que testemunham a realização da vontade de Deus. Versículos 20 a 24. Corazim
Betsaida e Cafarnaum são exemplos da autossuficiência e orgulho que não reconhecem a presença do reino nas ações realizadas por Jesus. Por isso serão julgadas com mais severidade do que as cidades pagãs de Tiro, Sidônia e Gomorra, símbolos da perdição. Versículos 25 a 30. Com sua palavra e ação, Jesus revela a vontade do Pai, que é instaurar o reino. Contudo, os sábios e inteligentes não são capazes de perceber a presença do reino e sua justiça através de Jesus. Ao contrário, os desfavorecidos e os pobres é que conseguem penetrar o sentido dessa atividade de Jesus e continuá-la. Jesus veio tirar a carga pesada que os sábios e inteligentes haviam criado para o povo. Em troca, ele traz novo modo de viver na justiça e na misericórdia. Doravante, os pobres serão evangelizados e partirão para evangelizar. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para o capítulo 12 do Evangelho segundo São Mateus, ainda no terceiro livrinho, o mistério do reino, na sua primeira parte narrativa, parte narrativa, a oposição a Jesus. Capítulo 12, em todos os seus 50 versículos. Primeiro tópico: Jesus é o Senhor do sábado. Segundo tópico: o bem do homem está acima da lei. Terceiro tópico: a missão do servo de Javé. Quarto tópico: o pecado sem perdão. Quinto tópico: cada um julga a si próprio. Sexto tópico: o sinal que leva para a fé. Sétimo tópico: pior do que antes. Oitavo tópico: uma nova geração. 8 tópicos no capítulo 12. Vamos para as explicações do mesmo, do Evangelho segundo São Mateus, primeiro livro do Antigo Testamento na contagem não é natural aqui. Então, capítulo 12, versículos 1 a 8. Conforme nota em Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28, Mateus acrescenta um exemplo para mostrar que a lei do sábado não é absoluta. Jesus, como nova presença de Deus entre os homens, é maior do que o templo e é Senhor do sábado. Por isso ele tem poder para relativizar a lei, propondo a misericórdia como atitude fundamental de Deus para com os homens. Versículos 9 a 14, conforme nota em Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6, Jesus sabe que os fariseus permitem salvar um animal em dia de sábado e propõe um caso de consciência. Um homem não vale mais do que um animal? Versículos 15 a 21. Jesus não é um demagogo que exige publicidade para suas ações. Ele é o servo de Javé, isto é, o novo mediador que traz e garante para todos os homens a salvação misericordiosa de Deus. Versículos 22 a 32, a cura do endemoniado mostra que a ação de Jesus é libertar o homem da alienação que impede de ver e de falar. O povo começa a ver nisso um sinal de que Jesus é o Messias. De fato, a ação de Jesus testemunha a chegada do reino de Deus. Doravante, Jesus é, ao mesmo tempo, a presença da salvação e do julgamento. Quem não age com Jesus torna-se um adversário, conforme também nota em Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 30.
Versículos 33 a 37. Quem condena ou salva o homem é a decisão pró ou contra Jesus, por isso manifesta a orientação fundamental que cada um imprime à sua própria vida. Versículos 38 a 42. Jesus recusa dar um sinal para provar a sua missão, porque nenhum milagre é capaz de despertar a fé naqueles que não querem se comprometer com Jesus. O único sinal que Jesus dá é o de sua morte, é o da sua morte, repetindo, e ressurreição, consequência e selo da autenticidade de toda a sua missão. Versículos 43 a 45. Recusando Jesus e o reino de justiça que ele traz, os homens ficam entregues a uma alienação maior do que aquela em que se encontravam antes da sua vinda. Versículos 46 a 50. Conforme nota em Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35, Mateus salienta que a família de Jesus são os seus discípulos, isto é, a comunidade que já se dispõe a segui-lo. São eles que aprendem os ensinamentos de Jesus para levá-los aos outros. São eles que trilham o caminho da vontade do Pai, isto é, a obediência à radicalização da lei proposta por Jesus. Desse modo, começa a nova geração, diferente da geração má dos fariseus. Repetindo. Vamos repetir aqui. Então, são eles que aprendem os ensinamentos de Jesus para levá-los aos outros. São eles que trilham o caminho da vontade do Pai, isto é, a obediência à radicalização da lei proposta por Jesus. Desse modo, começa uma nova geração diferente da geração má dos fariseus. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidade, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo, continuando aqui as explicações do Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 13. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, até lá.